Boa noite, queridos irmãos, louvado seja Deus pela vida da nossa igreja, pela vida das famílias da nossa igreja. Muito obrigado por participar de nossos cultos devocionais. Que bênção pela sua atenção, pela sua colaboração e envolvimento na obra do Senhor. Graças a Deus estamos finalizando um período, muitas lutas, muitas batalhas, mas como diz o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa igreja, as famílias da nossa igreja têm experimentado vitórias da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor. Hoje já fomos muito abençoados também, com uma bela devocional de manhã, pelo presbítero Nivaldo, na escola dominical, abertura com o presbítero Antônio Juliano, que bênção. Depois as aulas dos professores, que maravilha. Louvado seja o Senhor pela quarta igreja, pelos obreiros, pelos servos do Senhor, tão dedicados na obra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para a nossa meditação de hoje, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 18 em diante. Por favor, abram sua Bíblia. Gênesis 5, 18 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vamos trabalhar esse texto, amados, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, com o seguinte tema: o homem que anda com Deus. O homem que anda com Deus. Oremos ao Senhor, curve as suas frontes. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós e nos abençoa no estudo da Tua Palavra. Nesta noite, tenha misericórdia, fala o nosso coração. Abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa, Senhor, ricamente, ó Deus, os líderes, os obreiros, os servos do Senhor. Abençoa os irmãos que estão enfermos, ó Pai, tenha misericórdia. E abençoa os irmãos que estão aflitos, que estão, ó Deus, abatidos. Tenha misericórdia, conforta os seus corações, guarda os seus corações, fortalece a sua alma, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, amém. Amados, gostaria de compartilhar esse tema com os irmãos, o homem que anda com Deus, baseado na vida de Enoque. O capítulo 5 de Gênesis relata e descreve assim, aquelas gerações de homens, antes do dilúvio, aquela geração de homens que Deus usou e fez multiplicar o povo dele na terra. E o que caracteriza muito esse capítulo 5 a longevidade destes homens, né? Algo extraordinário, né? É algo extraordinário mesmo, mas foi um instrumento providencial de Deus na formação da humanidade, né? E Deus assim concedeu a eles esta graça, homens que viveram muitos anos. E o que marca esse texto é justamente isso: a idade dos homens é centenas de anos e o fato de gerarem filhos e filhas. É a marca desse texto aqui. Viveu tal pessoa tantos e tantos anos, e gerou ao homem ali, ao seu filho, e teve filhos e filhas. Aí termina, e morreu. Ou seja, o crescimento, a família, os filhos e a morte. Mas essa narrativa, ela é interferida pelo testemunho de Enoque, pela vida de Enoque, né? Vida de Enoque, ou seja, ele quebra esta regra de muitos anos, uma longevidade, né? E Enoque teve filhos e filhas também, porém diz o texto que ele não morreu, ele foi trasladado, ele foi tomado
por Deus para si mesmo. Que coisa tremenda. Ou seja, o homem numa geração, numa época, mas teve uma marca, né? Mas o que marcou Enoque? O texto diz assim: Enoque andou com Deus. A diferença está nesse detalhe. Ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. A expressão andou com Deus se repete 2 vezes, porque foi a característica, a vida deste homem, um homem que andou na presença do Senhor. Gostaria de extrair algumas lições para a nossa edificação nessa noite, baseado nesse tema, nesse texto aqui. Enoque andou com Deus. Um homem que anda com Deus, vamos mostrar alguns textos das Escrituras Sagradas, é um homem que guarda os seus mandamentos, é um homem que anda na sua presença, em retidão, santidade, amor, boas obras. Esse homem, ele agrada a Deus, é o homem que agrada a Deus. O homem que agrada a Deus. E eu quero também trabalhar esse tema, porque nós temos desafios em nossa geração enormes, de andar de tal maneira que também agrade ao Senhor. Que façamos diferença nesse mundo conturbado, complexo, de mudanças, de mudança no comportamento dos homens. O Senhor está capacitando, separando os servos do Senhor para fazermos diferença em nossa geração. Enoque fez tremenda diferença e foi abençoado por Deus, foi recompensado por Deus. E nós? E nós? Onde nós estamos no meio desta pandemia? Onde nós nos encontramos? Como tem sido a nossa vida perante o Senhor? Temos nos preocupado com isso? Temos pensado nisso? Temos refletido nisso? Ou temos olhado apenas as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, as consequências, a perda, ou isso ou aquilo? O que tem tomado a nossa mente? O que tem tomado o nosso coração? Será que estamos focando em Deus? Estamos esperando do Senhor a direção? Esperando do Senhor a sabedoria, a providência? Então temos que pensar como viver nesses dias, como ter uma vida agradável a Deus nesses dias que estamos passando. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar esse texto maravilhoso. Que Deus nos dê sabedoria para isso. A primeira lição, eu quero extrair da vida de Enoque mesmo, tá? Aprender com a vida de Enoque, como ele agradou a Deus, tá? Eu gostaria de ler o capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre dar um testemunho de Enoque, né? Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. O autor da Epístola aos Hebreus vai falar de Enoque no capítulo da Galeria da Fé. Ele vai dizer o seguinte, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que coisa bela! O autor aos Hebreus já nos esclarece por que Enoque esteve na presença de Deus e foi tomado por Deus. Porque ele agradou o Senhor. E explica a causa disso. O que fez a vida dele agradar a Deus? Uma vida de fé. Pela fé, Enoque agradou o Senhor. Ou seja, obteve testemunho de haver agradado a Deus por meio da sua fé. Enoque, ele superou os seus contemporâneos, ele destacou-se no meio dos seus contemporâneos por causa da sua fé, sua vida com Deus, sua confiança para com Deus, sua esperança para com Deus. Olha, é um testemunho de uma época passada, antes do dilúvio, antes da lei, antes do chamado do povo de Israel, muito antes de tudo isso, era um homem de Deus, homem da fé, um homem que agradou o Senhor.
uma vida de obediência ao Senhor. Que lição preciosa. É isso que destaca o homem de Deus no meio da sua geração. A sua relação para com Deus, a sua confiança para com Deus. E assim ele agradou ao Senhor, ele agradou a Deus, por causa da sua fé. O Salmo 37, versículo 4, o salmista, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. É uma vida de fé. Hebreus 11 tem uma galeria de homens que pela fé venceram dificuldades, pela fé obtiveram as promessas, pela fé aguardaram o cumprimento de tudo, pela fé, andando pela fé. E assim é o caminho, foi o caminho de Enoque, foi o caminho dos homens de Deus. E por causa disso, diz o texto assim, porque Deus o trasladara, ele não foi achado, ele não foi encontrado. Deus o tomou para si. Nesse caso, foi algo extraordinário. Enoque não passou pela morte física. Deus, na sua soberania, Deus o levou para si mesmo. E imediatamente entrou na presença do Senhor, experimentando a vida eterna, a glória da presença de Deus. Que recompensa tremenda, que destaque na vida de Enoque, que vida santa, que vida espetacular, que vida maravilhosa foi a vida de Enoque. Ao ponto de assim agradar-se o Senhor e o Senhor o chamar para si mesmo. Que coisa tremenda! Isso revela que Enoque tinha uma vida de comunhão com Deus. É um homem que andava na presença do Senhor. Implica uma vida de temor, uma vida de amor a Deus, uma vida de serviço a Deus. Tudo isso podemos destacar aqui na vida de Enoque. Que exemplo maravilhoso para as nossas vidas, buscar a Deus e ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de fé e uma vida de comunhão. Amados, outros servos de Deus na história bíblica também foram homens maravilhosos, homens que tiveram uma vida na presença do Senhor. Eu quero destacar, depois desse exemplo de Enoque, que agradou a Deus por causa da sua fé, e foi recompensado recebendo imediatamente a vida eterna. Encontramos na palavra outros irmãos, outros servos de Deus, outros exemplos extraordinários de pessoas que andaram na presença do Senhor. Vou destacar 3 deles, 3 pessoas. A primeira delas é Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Destaco aqui 2 expressões da narrativa. Noé achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Era um homem de Deus. E o capítulo 6 de Gênesis descreve bem a dificuldade de alguém andar com Deus naquele tempo. Era uma época de pecado. O pecado se multiplicou entre os homens, a maldade, a corrupção, a tal ponto de Deus, na sua ira, resolver exterminar aquela geração pela extensão, profundidade da sua maldade, da sua corrupção. Ofendendo a Deus, blasfemando a Deus, corrompendo a imagem de Deus conforme foram criados. Entre esses homens maus e perversos e ímpios, se destacou um homem santo, como Deus é maravilhoso. Ele sempre preserva a sua semente santa em todas as épocas, em todas as gerações, Deus sempre preservou e preserva e preservará a sua semente santa. Não importa o quanto a humanidade se corrompa, não importa o quanto os homens se deixam levar pelo pecado, pela maldade, pela corrupção, Deus irá sempre preservar uma semente santa. E na época de Noé foi ele. Noé foi um homem especial, amado de Deus, agraciado por Deus, porque andava com o Senhor. Outro homem que eu quero destacar no Antigo Testamento é o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem temente, fiel, obediente, consultava o Senhor, buscava o Senhor, louvava o Senhor, obedecia ao Senhor. 1 Reis capítulo 3, versículo 14, nós encontramos o seguinte testemunho acerca de Davi. Quando Deus falou a Salomão, seu filho,
dizendo o seguinte, ó, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Deus ordenando, exortando ao filho Salomão para que andasse como Davi andou nos caminhos do Senhor, no caminho da obediência, nos caminhos de Deus, nos caminhos da fidelidade. Um terceiro personagem que eu quero destacar, que andou com Deus. Já não mais no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, encontramos entre todos os apóstolos, com certeza, destaca o apóstolo Paulo. Na palavra que ele mesmo, o testemunho dele mesmo, no capítulo 23 de Atos, ele diz assim, versículo 1, Atos 23, 1, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Amado irmão, já mencionei 4 homens, Enoque, uma época mais antiga, Noé, mais para frente, Noé, depois Davi, mais para frente, depois Paulo, já na época do primeiro século, depois de Cristo, todos eles, entre tantos outros, foram homens que andaram com Deus. E é um testemunho maravilhoso. Cada um em seu tempo, cada um em sua geração, cada um com seus desafios, cada um com suas dificuldades, cada um com seus problemas, com suas lutas, mas todos eles fiéis ao Senhor, que andaram na presença de Deus, andaram com Deus. Diante disso, eu quero compartilhar, num terceiro momento de nossa devocional, o que significa então andar com Deus? Talvez você perguntaria, pastor, então o que é isso? Deu exemplo de homens maravilhosos, Enoque, Noé, Davi, Paulo. O que significa então, pastor, andar com Deus? Bom, entre vários elementos que poderíamos abordar, eu quero destacar alguns ensinamentos das Escrituras Sagradas, que nos traz isso, como andar com Deus, né? Primeiramente, andar com Deus significa andar em sua presença, andar na presença de Deus. 3 passagens. Gênesis 17, 1, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra de Deus ao patriarca, seu escolhido, Abraão, anda na minha presença. Salmo 89, 15, o salmista diz assim, bem-aventurado o homem, o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Homem que anda na presença de Deus, a luz da presença do Senhor, busca a direção do Senhor, a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor, numa vida de oração, numa vida de testemunho, numa vida, Deus, em que ele se preocupa com o olhar de Deus, com a palavra de Deus, com a direção de Deus na sua vida. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz, ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Anda com Deus. Não tem coisa mais maravilhosa para o homem de Deus, para o crente. Andar na presença de Deus a cada dia, todo dia, buscar o Senhor, se deleitar no Senhor, glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor. É um homem que busca constantemente uma vida na presença do Senhor. Anda com Deus. Seu foco diário, Senhor, que eu
seja instrumento de tua vontade, que seja o bênção em tuas mãos. Ele levanta logo cedo, que seja usado pelo Senhor, que o Senhor me guarde, que o Senhor me proteja, que o Senhor me guie, que o Senhor me abençoe. Sem a tua bênção, Senhor, não vou em frente. Sem a tua bênção não vai dar nada certo. É assim que o homem de Deus ora, constantemente buscando agradar ao Senhor, a vontade de Deus, a direção de Deus, a força de Deus, a iluminação de Deus. Então andar com Deus significa andar na presença, é contínuo, é um caminhar contínuo na presença do Senhor. Ou seja, andar com Deus em todos os momentos da vida. Na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, seja onde for, é um homem que anda na presença do Senhor, no seu comportamento, sua conduta, sua postura de alguém que ama a Deus, que honra o Senhor nos seus atos, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu ir e vir, no dizer não ao pecado, de abraçar as coisas abençoadoras de Deus. É o homem que busca a presença do Senhor todos os dias da sua vida, em todos os lugares e em tudo aquilo que ele faz. Isso significa andar com Deus. Não é apenas em um momento devocional, particular ou público. Não é culto, é adoração ao Senhor. A vida com Deus é o tempo todo, é andar na presença do Senhor. Precisamos assim, pensar muito nisso, né? Uma vida inteira de adoração ao Senhor. Em segundo lugar, andar com Deus significa, além de andar na presença de Deus, significa guardar os mandamentos de Deus. Significa guardar os mandamentos de Deus. É assim que nós andamos na presença do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, assim diz. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Foi a palavra do Senhor a Israel. Estavam ainda no deserto, se preparando para entrar na terra da promessa. Mas o Senhor estava preparando o coração deles. Como é ser um povo abençoado na terra da promessa? Como é que ser um povo vitorioso na terra da promessa? É o andar na presença do Senhor, guardando os mandamentos, servindo o Senhor, amando o Senhor e guardando a palavra do Senhor. É o caminho da bênção, é o caminho da vitória, é o caminho da graça, é a fidelidade à palavra. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Andareis, pois, após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Que texto lindo! Deuteronômio 13, 4. Andareis após o Senhor. Observe os verbos. Andareis, temereis, guardareis, ouvireis, servireis, achegareis. Amado irmão, a vida cristã é linda, é maravilhosa, é uma vida de vitória, é uma vida abençoada, de plenitude, mas é uma vida prática, é uma vida de fidelidade, é fazer a coisa certa. É andar na presença do Senhor. Não tem nada de místico, de algo de sensorial. É fazer a vontade de Deus. É obedecer a palavra do Senhor. Fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Está na sua palavra. É andar nos mandamentos de Deus. É cumprir a palavra do Senhor. Viver segundo o padrão de Deus. Padrão de fidelidade, de santidade. É honrar pai e mãe. É não furtar, não adulterar, não matar, não cobiçar.
são os princípios, são os padrões de Deus. Como queremos ser felizes e abençoados se nós quebramos os mandamentos? Se não nós cumprimos a palavra? Se nós mentimos, nós roubamos, nós enganamos, nós magoamos, nós ofendemos, nós prejudicamos, nós odiamos. Não tem como ser feliz e abençoado, porque o caminho da felicidade, do andar com Deus, é o contrário de tudo isso. É amar, perdoar, fazer a coisa certa, honestidade, fidelidade, obediência, bom marido, boa esposa, bom filho. Ter um coração puro e reto diante do Senhor é andar segundo os mandamentos de Deus. É assim que andar com Deus, é andar cumprindo a palavra do Senhor. Aí é bênção, é luz, é agradar a Deus. É agradar a Deus. É fazer o que Deus quer. Então, o que é andar com o Senhor? É andar na sua presença, é guardar os seus mandamentos. Isso é andar com o Senhor. Mas há um terceiro elemento interessante nesse assunto, né? Tão importante, né? Uma vida com Deus. Andar com Deus implica também em retidão e santidade. Olha, estão tudo interrelacionados, né? Andar na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, e vai implicar em retidão e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida do cristão, a vida transformada do crente. Agora nós somos chamados por Deus, transformados em Cristo. Ele exorta que nós vivamos de acordo com esta vocação, de acordo com esse chamado, de acordo com essa experiência, de acordo com esse encontro com Deus. Então, Paulo diz assim, Efésios 4: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É andar em retidão, santidade e amor. É o andar com Deus. E Paulo usa a expressão, andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos o povo santo do Senhor, o povo remido de Jesus, o povo salvo pela sua graça, uma vida transformada, uma nova criatura em Cristo. E Deus chama-nos a uma vida de santidade, amor e retidão, como evidenciando o que Deus fez na nossa vida. Ele explica aqui o que é andar de acordo com a vocação que fomos chamados. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência, suportando uns aos outros o amor e preservando a unidade. É assim que é o crente, cheio da graça de Deus, alcançado pela graça, vivendo de acordo com a sua vocação. Ele é transformado, ele é manso, ele é humilde, ele é paciente. Isso tem que se revelar, se evidenciar na nossa vida. É o andar com o Senhor. É uma vida santa, são ações, são atitudes de um coração transformado pela graça de Deus, onde você ama as pessoas e todas igualmente, e você tem paciência e você é humilde, entre outras coisas. Assim que é andar com Deus, segundo Paulo nesse texto. Outro texto, Paulo fala sobre esse andar com Deus, na descrição de Paulo, o apóstolo, Romanos 6,4. Ele diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se nós somos de Jesus, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, é o que o Senhor espera, uma nova vida, novidade. Efésios 5,8, Paulo, nesse tema, ele diz assim, vida cristã, vida transformada, ele diz assim: Pois outrora erais trevas. Outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Outrora trevas, agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Somos crentes, vivamos como crentes. Somos santos do Senhor, somos salvos do Senhor. Andemos como santos do Senhor, como salvos do Senhor.
uma vida iluminada, abençoada, santa diante do Senhor, amado irmão. Em quarto lugar, o que significa andar com Deus? Significa, além de andar na presença, além de andar em obediência à palavra, além de uma vida santa, em quarto lugar, andar com Deus, segundo as Escrituras, implica andar em amor. Amor. É assim, andar com Deus é fé, obediência, mas é uma vida de amor. Efésios 5:2, o apóstolo Paulo diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo por nós, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como Cristo nos amou e se entregou, assim também Paulo fala à igreja: andai em amor. Andai em amor. É o coração de um crente cheio da graça do Senhor. O apóstolo João, tremendo, ele muito fala sobre o amor de Deus por nós, o amor entre irmãos. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. É a frase de João: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E ele diz assim, na sua segunda carta, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Muito podemos falar apenas sobre esse aspecto, que a marca da igreja, da verdadeira igreja, dos verdadeiros crentes, é o amor que nós temos para com Deus, acima de todas as coisas, sobretudo toda a força, toda a inteligência, todo o entendimento, é o amor a Deus. E o amor ao próximo. E o amor ao próximo, o amor às pessoas. Isso é a marca do crente. Não é a sua capa, não é a imagem que ele passa, não é a sua religiosidade, a sua pretensa espiritualidade, nada disso, nada disso. É o quanto nós amamos. O termômetro da nossa maturidade é o quanto nós amamos, o quanto nos sacrificamos, o quanto nós nos doamos para o próximo, de verdade, o quanto nós morremos para nós mesmos, nossas vaidades, nossos egoísmos, nossas invejas, nossos ciúmes. Tem que morrer tudo isso, coisa do velho homem, tem que morrer tudo isso. Que a gente ama muito nós mesmos, né? Temos que amar. O amor de Deus em nós nos faz amar o outro, pensar no outro, valorizar o outro, se importar com o outro, abraçar o outro, carregar o outro, dar a vida pelo outro, dar a vida pelo outro. Enquanto não entendemos isso, nós não entendemos nada do Evangelho de Jesus Cristo. Andar com Deus é uma vida de amor, que isso se traduza na minha e na tua vida. A linguagem maior da fé é a linguagem do amor. Ame uns aos outros. Ame de verdade uns aos outros. E em quinto e último lugar, andar com Deus é tudo isso que eu falei até agora, e mais outras coisas. Mas, para finalizar, andar com Deus implica na prática das boas obras. Ou seja, é esse amor em prática. Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso. Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo, falando sobre a salvação, a nossa salvação, pela graça de Deus, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, fazer boas obras para o cristão não é apenas resposta a uma campanha, a um movimento, a um estímulo, a uma necessidade pontual. Fazer boas obras para o cristão, obras que glorifiquem ao Senhor, obras que trazem o bem ao próximo, é algo natural da sua vida continuamente, independente de qualquer circunstância externa, algo que está na sua prática, no seu coração.
Nós somos criados para as boas obras, para fazer o bem e ser instrumento de Deus naquilo que glorifica ao Senhor, no testemunho da fé, no socorro ao necessitado, na pregação do Evangelho. Todo esse conjunto de ações fazem parte dessas obras que agradam ao Senhor. Assim, andar com Deus, amados, é viver o Evangelho na prática. Não é apenas uma coisa interiorizada, emocional, que você fica no seu quarto buscando a Deus somente. Esse buscar a Deus no seu quarto é importante e se traduz quando você sai para o mundo e você evangeliza, você prega, você trabalha, você ajuda o irmão, você edifica a igreja. Boas obras, ação. É a vida cristã na prática. Temos que pensar muito nisso, amados irmãos, né? Muitas pessoas entendem errado o Evangelho. Muitas pessoas entendem errado o Evangelho. Acham que nós estamos na igreja e que a igreja tem que nos servir, que as pessoas têm que nos servir. Entendemos totalmente errado o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é de transformação, é de doação, é de sacrifício. É você adorar a Deus, é você servir a Deus, é você trabalhar para Deus. Não você ficar esperando que alguém faça algo por você, que alguém te sirva de alguma forma, da melhor, ser servido. Quantos estão buscando igrejas para serem bem servidos? Não, isso não é evangelho, isso não é o reino de Deus. Isso é egoísmo puro de uma sociedade humanista, que quer ser ajudada, sustentada pelos outros. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é amor, é fé, é comunhão com Deus, é serviço, é andar na presença do Senhor. Amém? Aprendemos hoje como Enoque agradou a Deus. Como ele agradou a Deus? Com fé, uma vida de fé. Uma vida de comunhão, de intimidade. E foi recompensado. Ele foi recompensado. Deus o tomou para si. Aprendemos também com o exemplo de outros homens. Apenas 3 nós vimos hoje. Noé, Davi e Paulo. Homens maravilhosos, extraordinários, que andaram com Deus. E aprendemos o que significa andar com Deus. Andar na sua presença, andar em obediência aos seus mandamentos, guardar seus mandamentos, andar em amor, andar em retidão e andar em boas obras. Nós aprendemos isso. Espero que você tenha gravado no seu coração essas verdades. O homem que anda com Deus, guarda seus mandamentos, anda em sua presença, em retidão, santidade, amor e na prática das boas obras. Este homem, como Enoque, agrada a Deus e será recompensado. Assim, amados, nesses dias maus que vivemos, dias maus, muitas falas, muitos discursos, muitas promessas, muitas projeções. Amado irmão, eu quero que você ore ao Senhor e leia a palavra do Senhor. E busque em Deus o conforto para o seu coração, para trazer paz. Muitos irmãos não têm tido paz no seu coração. Têm dado ouvidos aos homens e como eles lidam com a adversidade. E vivemos uma época de adversidade. Você quer encontrar o conforto para o seu coração nessa época de crise? Na palavra. Na palavra. Não tem mistério. Na palavra. Confie no Deus da palavra. O Deus que fala na sua palavra. O Deus que fortalece, o Deus que ilumina, o que Deus mostra, o que está fazendo e quem Ele é. E quem Ele é. O controle que Ele tem sobre todas as coisas e o cuidado que Ele tem com você. Para você confiar, para você descansar, para você esperar, para você se fortalecer no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da batalha. Você encontrar força no teu Deus. No teu Deus. Então, não fique ouvindo, os homens, projeções, profecias dos homens. Descanse no Deus da palavra, o Deus das Escrituras. Então, como Enoque nos seus dias, devemos nós também, em nossos dias, buscar uma vida que agrade a Deus. Pela fé, pela obediência. E esperarmos dele a recompensa. Uma vida de fidelidade, de confiança em Deus. Obediência à palavra. Isso é importante. Isso é importante. Andar segundo o mandamento do Senhor. Isso é importante. Independente da circunstância. Se você está fechado em casa, isolado, não pode trabalhar, ou está difícil, não importa. Uma vida de fé, fidelidade, obediência ao Senhor, na presença de Deus.
como Noé e Davi e Paulo, homens de outras épocas, com seus problemas todos, nós devemos também, em nosso tempo, buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o profeta. Obedecer sua vontade e andar nos caminhos de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que é uma vida feliz, vitoriosa, apesar de tudo isso. Tema ao Senhor, faça a coisa certa, obedeça ao Senhor, ande com o Senhor. E devemos andar no Espírito, em retidão, amor e boas obras e obediência ao Senhor. É isso que nós aprendemos hoje, amado. Hoje temos que viver assim. É o que o Senhor espera por nós. Vivemos muito preocupados e a sociedade, né? Fazer coisas para satisfazer as pessoas, atender a demanda. Criar uma imagem, um perfil que atenda um nicho profissional, pessoal, o seu grupo social. As pessoas são muito levadas pelo seu grupo social, né? Para ser parecida com elas, para pensar as mesmas coisas, para fazer as mesmas coisas. Estamos muito preocupados em sermos assim, bem aprovados por este grupo, por fulano, por beltrano, por familiar. Estamos muito preocupados com isso. Eu quero que você se preocupe, porque você pensar em agradar a Deus. Nós pensamos muito na superfície, na imagem. Isso não é nada. Que infantilidade de nossa parte. Somos cristãos. E devemos sim estar preocupados se estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Isso deveria ser nossa preocupação. Se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nesses dias, fazendo o que Ele espera que a gente faça. E sendo o que Ele espera que a gente seja. Nesses dias. Diferentes. Que Deus nos dê graça para isso. Por exemplo, amado, como será a próxima semana? Porque cada semana é uma situação nova, né? Inusitada. Números, dados, problemas, notícias. Como será? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas como estamos preparados para enfrentar esta semana? Estamos preparados em estrutura emocional, espiritual? Estamos? Vamos pensar. Vamos nos preparar em Cristo Jesus, no Espírito do Senhor, na Palavra de Deus. Vamos encarar o que tiver que encarar, amado irmão, para a glória do Senhor. Quais desafios teremos que enfrentar? Não importa. Cada família, cada pessoa tem suas lutas pessoais, familiares, alguns dramas de família, pessoais, alguns têm questões profissionais difíceis. Que Deus dê graça ao irmão. Que Deus dê providência, visite com previdência a vida do irmão. Que Deus abra as portas para o irmão. Mas vai em frente, meu irmão, desanime não. Confie em Deus. Confie em Deus. Vai em frente, encare as dificuldades, não abaixa a cabeça não. Vai à luta, meu amado, para a glória do Senhor. Vai à luta. E o Senhor estará contigo. Terceiro lugar, nossa aplicação, né? Nossas aplicações. Que oportunidades estarão à nossa frente? Que oportunidades? Oportunidade de testemunhar, oportunidade de compartilhar a nossa fé, oportunidade de ajudar alguém. Que oportunidades teremos esta semana? Que precisamos alertas, que a gente não fique focando só no nosso trabalho, nas nossas coisas, nossas atividades. Não fique pensando só no que você tem que fazer. Esteja aberto, tenha uma percepção maior da vida, uma percepção maior do que está acontecendo, além de si mesmo, além de si mesmo. Quantas oportunidades temos perdido de glorificar o Senhor entre as pessoas que convivem conosco. Esteja aberto o teu coração, tua mente, tua alma para essas oportunidades que estão à frente. Ande assim com o Senhor. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é só olhar para o seu umbigo. Não, andar com Deus, andar na presença do Senhor. Retidão, justiça, amor, fidelidade, vendo, percebendo que não está alienado de nada. O crente não é alienado de nada, pelo contrário, ele percebe tudo, ele entende o que está acontecendo. E ele vai em frente, ele segue adiante. Amém? Que Deus te abençoe, amado.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos revista de graça, de força, de sabedoria, para que nós andemos em sua presença. Viu? Que Deus nos abençoe. Graça, força, sabedoria, iluminação, para que nós andemos em sua presença e façamos a sua vontade. Sua vontade. Que Deus abençoe ricamente seu coração com essa mensagem, que traga encorajamento e força e luz. Ande na presença do Senhor, meu amado irmão, e conduza sua casa, assim, segundo a vontade de Deus. E espere no Senhor. Espere no Senhor. Enoque foi um homem que andou com Deus. E já não era mais, porque agradou o Senhor e Deus o tomou para si. Que coisa linda. Seja isso que traga força ao teu coração. Ande com Deus e espere no Senhor as coisas e as promessas de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. Oremos. Ó Deus amado, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que o Senhor conforte, ó Deus, tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja. Em nome de Jesus, traga alento, encorajamento, sabedoria, para vivermos esses dias maus de uma forma que agrade ao Senhor, de acordo com a tua vontade e tua graça. Tenha misericórdia, abençoa nossa igreja amada, nossos irmãos, cada família, os que estão enfermos, ó Deus, os enlutados. Tenha misericórdia, conforte o coração de todos com a tua providência, Pai. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor eterno de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém.